Para essa análise de hoje, eu quero trazer uma discussão cuidadosa e uma leitura prudente de um estudo publicado recentemente pela Anistia Internacional. Aí tu pode me perguntar, tá, Thiago, por que uma leitura cuidadosa e uma análise cuidadosa e uma leitura prudente? Porque a Anistia Internacional é um organismo ligado umbilicalmente ao atlanticismo, então a gente precisa fazer uma leitura crítica, porque a Anistia Internacional ela está divulgando informações que muitos canais, muitos jornalistas alternativos, independentes, gente que está cobrindo o conflito lá na Ucrânia, no fronte onde estão acontecendo as batalhas, entrevistando gente que passou pela mão, que passou trabalho nas mãos do batalhão de Azov, coisas que têm sido denunciadas sistematicamente por vários canais, inclusive esse aqui é um deles, muito embora não esteja na Ucrânia, mas já indiquei para vocês vídeos, artigos de pessoas que estão cobrindo lá. O Patrick Lancaster é um desses casos. Então tenho discutido com vocês esse tema aqui no canal nos últimos meses. Boa parte dessas discussões que eu tenho feito com vocês aqui são chamadas insistentemente de fake news, desinformação pelas redes sociais, que tem derrubado o alcance dessas postagens. Tanto é que o próprio DuckDuckGo, que se dizia assim o concorrente do Google, aquele que vai promover um trabalho de ferramenta, de mecanismo de pesquisa diferenciado em relação ao Google, o próprio DuckDuckGo falou que estava fazendo uma filtragem dos conteúdos para ranquear pior conteúdos não alinhados com o atlanticismo. Eles falaram literalmente, não literalmente, mas falaram quase desse jeito. Então, depois de boa parte dos conteúdos verdadeiros sobre o que está acontecendo na Ucrânia serem tratados como fake news, desinformação e assim por diante, vem a Anistia Internacional e começa a divulgar várias dessas coisas num estudo recente que publicou, abordando as mesmas coisas que antes eram tratadas como fake news, revelando a verdade a conta-gotas muito depois do calor da hora. Então, no calor da hora, quando todo mundo estava olhando para o conflito na Ucrânia, boa parte das verdades foram abafadas. Agora que muita gente não está mais prestando atenção no conflito, os caras começam a liberar a conta-gotas as verdades sobre o que acontece ainda na Ucrânia, sobre o que acontecia antes do conflito e assim por diante. Isso que nem começaram a mexer ainda nos podres do batalhão de Azov. Estão trazendo ainda assim, de uma maneira muito nebulosa, as coisas que aconteceram, que podem ter acontecido, mas conforme o tempo for passando e as pessoas forem perdendo o interesse no conflito na Ucrânia, logicamente que esses organismos, para manterem a imagem de isenção, neutralidade, de imparcialidade, vão começar a divulgar. Daí vai vir o jornalismo investigativo de 50 anos depois do ocorrido e vai fazer denúncias graves sobre um conflito que talvez já tenha até acabado. Então, enquanto a coisa estava no auge, a maior parte das informações importantes de crimes de guerra foram escondidas. Depois que a coisa passou, aí os caras vão começar a divulgar a conta-gotas, como esse estudo da Anistia Internacional. Boa parte das coisas que foram divulgadas pela Anistia Internacional, quem acompanha o canal aqui já viu essas discussões aqui. Para quem acompanha o canal vai dizer, mas isso aí é chover no molhado, mas eu estou trazendo essa discussão porque justamente por isso, quantas pessoas chamaram vocês que acompanham o canal quando tentaram compartilhar um conteúdo, quando tentaram conversar com as pessoas, de teórico da conspiração, de produtor de fake news, de agente russo e assim por diante. Essas pessoas só acreditam que na mídia corporativa e em organismos internacionais como a Anistia Internacional. Agora pega esse conteúdo e tá aí o produtor de fake news, vai dizer que a Anistia Internacional agora tá associada aos russos também. Então o projeto é mais ou menos por aí. Para a gente conseguir demonstrar que tudo que foi discutido, e inclusive eu falei ao longo do processo, eles vão segurar as informações e tempos depois eles vão liberando aos poucos coisas que aconteceram, mas quando não está mais no calor da hora. Aí a informação ela já perde muito da validade. Porque não está no calor da disputa política, no centro das atenções das pessoas. Aí quando explodir um conflito em Taiwan, eles começam a liberar os podres do conflito na Ucrânia. Isso supondo que o conflito na Ucrânia vai acabar no curto ou no médio prazo. Porque até agora nada indica isso, mas a gente nunca sabe o que acontece, né? Assim, tem coisas que acontecem de maneira inesperada. Deixa eu entrar nos meus 6 pontos, que são aquelas 6 anotações que eu trago todos os dias para organizar as ideias aqui. Vamos destrinchar um pouquinho sobre o que a Anistia Internacional trouxe. Tiago, eu quero acessar esse estudo da Anistia Internacional. Onde eu encontro?
Coloquei lá no canal do Telegram do Verdade Concreta no dia de ontem, coloquei um trechinho do estudo e coloquei o link para vocês poderem acessar o estudo da Anistia Internacional. Então, acessem o canal do Verdade Concreta no Telegram, tu digita aí Verdade Concreta no pesquisar do Telegram, ou tu clica no link que está na descrição do vídeo aqui embaixo que tu vai conseguir acessar esse estudo. Sugiro que faça e vai encontrar coisas ali que a gente já discutiu aqui. Vai dizer, ó, isso aqui a gente discutiu antes, discutiu aqui há 2, 3 meses atrás. Isso aqui foi discutido há vários meses atrás. Então, o que a gente tem discutido aqui nos últimos meses, o estudo da Anistia Internacional traz um compilado. Só que quando a Anistia Internacional fala, aí é verdade. Quando os canais alternativos, jornalistas independentes que estão lá cobrindo a coisa ao vivaço falavam, aí era mentira. Então tem essa diferença, né? Existe essa coisa da chancela da verdade. A verdade depende de quem diz. E isso vocês devem saber, porque vocês devem tentar discutir as coisas com algumas pessoas que só acreditam quando vem dos meios, dos piores meios, diga-se de passagem, né? Dos institutos internacionais ligados ao atlanticismo ou à mídia corporativa atlanticista, né? Tem gente que só acredita em mentiroso transnacional, né? A mentira tem que ser transnacionalizada para o cara acreditar. Vamos conversar um pouquinho então, vamos entrar aqui nos 6 pontos. Primeiro ponto, a Anistia Internacional está denunciando, não vou dizer que é tardiamente porque o conflito continua, mas isso aí já é coisa que muita gente já sabe há bastante tempo, uma coisa notória inclusive. Primeiro ponto, a Anistia Internacional está denunciando que a Ucrânia colocou civis em risco. Repito, a Anistia Internacional está denunciando que a Ucrânia colocou civis em risco. É uma verdade contada a conta-gotas, liberada a conta-gotas. Então eu vou liberando aos pouquinhos. A Ucrânia dificultou a vida para a própria população, a Ucrânia expôs as pessoas ao risco, sendo que isso foi um retrato do conflito inteiro. Boa parte, quando eu discuti aqui no canal que alguns lugares haviam sido bombardeados porque haviam grupos militares e paramilitares ucranianos usando esses lugares, esses bairros civis como base de operações, teve gente que disse, eu vou denunciar porque é fake news, porque é mentira, porque isso aí não existe, isso aí é narrativa russa, tu é um propagador da narrativa do Kremlin, tu é um espião russo. Não. A questão é que tu está trazendo uma informação que bate de frente com o que a mídia corporativa está dizendo. A mídia corporativa preferia defender a tese estrategicamente absurda para a Rússia, de que a Rússia estava bombardeando hospital, escola, orfanato, teatro, shopping. Ela preferia defender essa tese absurda, que não é nem por questão da Rússia ser humanitária ou não ser humanitária, mas estrategicamente em termos de propaganda internacional, bombardear escola, hospital e qualquer construção civil não faz sentido, porque isso faz com que boa parte da opinião pública vá contra esse país. Só que a mídia preferiu defender essa tese, ficar novelizando o episódio e fazer a Rússia parecer que queria matar todos os ucranianos. Agora, a conta-gotas, vem a Anistia Internacional e diz o seguinte, não, é que na verdade esses lugares, muitos desses lugares estavam sendo usados como base de operação por grupos militares ucranianos. Ora, há quanto tempo que a gente está discutindo isso aqui no canal? Eu fico imaginando quantas pessoas não perderam perfil, não tiveram conta bloqueada. Vão devolver para as pessoas todo o inconveniente de bloquear e de constranger a pessoa e tal, porque é complicado, né? Porque na hora H, quando a coisa está pegando fogo, aqui tem que discutir aquilo num certo nível de verdade. Depois que o tempo passou, né? Depois, 50 anos depois, o cara faz uma autocrítica muito chulé a respeito da conduta que teve. Isso aí não tem mais validade nenhuma. A coisa tem que ser debatida no calor do momento. Daí vai aparecer um monte de mídia, né? Daí vai aparecer um monte de polemista 50 anos depois. Olha aqui, os ucranianos e tal. Vai ter gente descobrindo, meu Deus, o batalhão de Azov é neonazista. Coisa que era... né? Os caras andam com cartazes de figuras que colaboraram com o Hitler na Segunda Guerra Mundial. Fazem isso antes do conflito começar. Aí o cara diz hoje, olha, o batalhão de Azov é neonazista. Tem caras, não é mentira. Como é mentira? Como assim é mentira? Os caras atuaram junto com Hitler. Então, enfim, né? Tem gente que prefere não enxergar as coisas. Paciência. Segundo ponto. Forças militares ucranianas utilizaram escolas e hospitais como base para a operação. Isso aparece no estudo
da Anistia Internacional. Não é o Tiago falando que estava falando isso o tempo inteiro há meses aqui, é a Anistia Internacional. Vai lá naquele teu amigo que só acredita naquelas coisas quando elas saem nesses organismos importantes e que fedem a perfume importado, e agora mostra para ele que foi a Anistia Internacional que trouxe um estudo. E aí a Rússia atacava esses lugares que estavam sendo utilizados como base de operação militar, porque é um conflito. Aí a mídia corporativa ocidental, ela, olha a Rússia atacando um hospital, base de operações. Olha a Rússia atacando uma escola, base de operações. Olha a Rússia atacando isso aqui, ó. Eu falei o tempo inteiro aqui no canal, não fazia sentido aquilo, não fazia sentido a Rússia pegar e atacar uma escola, não porque eu acho que os russos são altamente humanitários e defensores das crianças, é porque estrategicamente não fazia sentido mesmo. Tudo que a mídia queria era que aquilo acontecesse. E quando a Rússia não fazia, o próprio Batalhão de Azov fazia. O Batalhão de Azov fez um monte de ataque de falsa bandeira para colocar a culpa nos russos, como no caso do teatro de Mariupol. Eu quero saber quando é que a Anistia Internacional vai falar sobre isso. Acho que isso aí vai demorar mais um tempo, vai demorar uns 2 ou 3 anos para ela falar sobre os ataques de falsa bandeira do Batalhão de Azov. Até porque o Batalhão de Azov me parece ser o segredo guardado para manipular cada vez mais o governo ucraniano, né? Porque a quantidade de atrocidades que o Batalhão de Azov cometeu, quando o atlanticismo quiser desembarcar da Ucrânia, com certeza eles vão usar o Batalhão de Azov como bode expiatório, com certeza. Eles vão descobrir magicamente que o Batalhão de Azov é neonazi. Eles vão descobrir todas as coisas que eles bancaram o Batalhão de Azov para fazer. Meu Deus, não podemos continuar armando grupos neonazistas que usam símbolos, fazem saudações nazistas, já faziam antes do conflito começar. Inclusive eram rotulados por todas as redes sociais como neonazista, o Batalhão de Azov, e durante o conflito eles deixaram de ser. Então existe uma mágica aí que eles mudaram sua concepção ideológica temporariamente, aí depois eles voltaram a ser de novo. Eram antes, deixaram de ser neonazi, porque daí luta contra a Rússia, né, vira algo do bem, aí depois eles voltam a ser. Vão ser descartados. É muito provável que a porta de saída seja pelo Batalhão de Azov. Terceiro ponto. O estudo aponta que as forças militares ucranianas não evacuaram os civis dos locais como era esperado. Repito, que é outra coisa que eu comentei aqui com você também. O estudo aponta que as forças militares ucranianas não evacuaram os civis dos locais como era esperado. Quantas vezes eu falei aqui que o Batalhão de Azov estava impedindo que as pessoas deixassem os lugares para que a Rússia atacasse aqueles lugares que eles estavam usando como base militar, para que a mídia viesse e fizesse uma ampla campanha na TV. Porque, na verdade, o jogo era o seguinte: pega o Batalhão de Azov, coloca ele no fronte de batalha, pega as forças militares ucranianas, faz com que elas operem em bairros civis, a Rússia vai atacar naquele bairro civil, vai ter uma destruição, a mídia transmite isso para o Ocidente e isso dá base para sancionar a Rússia. E a partir da sanção contra a Rússia, tu produz uma crise global em cima da qual as oligarquias financeiras transnacionais estão capitalizando um monte. Crise energética, crise alimentar, que está sendo capitalizada para produzir reformatação do sistema alimentar, reformatação do sistema energético, para aumentar a presença monopolista. Então existe aí um braço é o Great Reset, que é o Fórum Econômico Mundial, e o outro braço é o atlanticismo. Um é o braço armado e o outro é o braço econômico. Quarto ponto. Militares ucranianos também se refugiaram em locais de armazenagem de grãos. Repito, e eu também falei isso aqui ao longo do conflito. E tudo isso aqui está no estudo da Anistia Internacional, tá? Quarto ponto. Militares ucranianos também se refugiaram em locais de armazenagem de grãos. Para quê? Para que a Rússia atacasse esses lugares e a mídia ocidental falasse o quê? Olha a Rússia querendo destruir os alimentos. A Rússia é responsável pela crise alimentar no mundo. Quando quem produziu a crise alimentar no mundo foi o atlanticismo que levou a Ucrânia a servir como uma arma, uma ferramenta de desestabilização da Rússia, e colocou uma região produtora de alimentos e fertilizantes num conflito enorme, jogando Rússia e Ucrânia num conflito e arrastando a Bielorrússia para dentro que exporta fertilizante. Isso gerou uma crise alimentar e a partir dessa crise alimentar apareceram os grupos transnacionais com a seguinte proposta: podemos reformatar a produção de alimentos para depender menos da Rússia, menos das cadeias de suprimentos baseadas em inimigos da democracia, e aproveitamos o ensejo e fazemos uma manobra de substituição dos sistemas alimentares por sistemas mais sustentáveis, ambientais, que não, vocês conhecem todo esse discurso da agenda da governança social e ambiental. Então, essa crise que está sendo produzida pelo conflito na Ucrânia,
há uma capitalização forte sobre ela. E é preciso discutir isso com esse nível de clareza. Essa crise que a gente vive é sim um projeto. O batalhão de Azov procurar pontos de armazenagem de grãos para usar como base de operação era para a Rússia atacar, para dizer que a Rússia está produzindo a fome no mundo. Quando a fome no mundo é um projeto transnacional para reformatar o sistema de produção de alimentos de modo a atacar a soberania alimentar dos países. Olhem os textos do Fórum Econômico Mundial, tem milhões de textos lá sobre como é importante a iniciativa transnacional para mudar a forma da produção de alimentos. Já falei milhões de vezes, o projeto da OTAN e o projeto do Fórum Econômico Mundial são o mesmíssimo projeto. O Fórum Econômico Mundial é a expressão econômica, a OTAN é a expressão geopolítica militar, dos mesmos interesses das oligarquias financeiras transnacionais, que é o projeto do Great Reset. Tanto é que trouxe várias vezes aqui artigos do Fórum Econômico Mundial e artigos do Atlantic Council, que é um centro de estudos da OTAN, que os artigos eram praticamente iguais. Muitas vezes publicados na mesma semana, é uma coisa que não está nem disfarçada, ela está explícita. É só ligar, né? O problema é que quando a gente vai conectar os pontos, tem gente que não gosta de conectar ponto porque acha que sempre que tu conecta dois pontos é a teoria da conspiração. Ah, mas quem garante que os projetos são o mesmo? O fato dos mesmos palestrantes, os mesmos pensadores, irem nos dois centros de estudo. O fato dos mesmos agentes que bancam um lado bancarem o outro. O fato dos textos serem praticamente iguais. Então tu pode esfregar na cara das pessoas agora que elas não vão acreditar. Não, mas não tem como dizer. Então não tem. Né? Para certas pessoas, tu pode trazer todas as provas. Elas nunca vão acreditar. Porque elas não querem acreditar. Elas preferem ficar acreditando assim, ó, é difícil abandonar uma certa forma de compreender o mundo. Quando aparece uma outra, a pessoa se sente desconfortável, porque tem que reacomodar toda a forma dela de entender o mundo, e isso dá trabalho. E muita gente quer ficar numa preguiça intelectual enorme, né? Até porque isso dá a sensação de que tu sabe tudo sobre as coisas que acontecem. Quinto ponto. A Anistia Internacional tem estreitas relações com o governo britânico. Então aqui eu estou fazendo a minha ressalva, tomar cuidado para não ler aquilo como fortemente, assim, ó, por que veio depois? Porque não há como esconder para sempre, esse é o primeiro ponto. Então, se é para revelar a verdade, vamos esperar o tempo passar um pouco, vamos atrasar bastante a situação e vamos revelar só quando a gente não tiver mais como esconder isso. E a gente vai fazer uma revelação estratégica. A pergunta é, essa revelação promovida pela Anistia Internacional tem como intuito pressionar a Ucrânia para que ela continue nessa aventura, o governo Zelensky para que ele continue nessa aventura? Ou será que essa publicação, eu estou questionando mesmo, né? Não tenho todas as respostas. Porque, logicamente, a Anistia Internacional sendo uma instituição ligada ao governo britânico, e o governo britânico sendo um braço das oligarquias financeiras britânicas, uma máquina burocrática da City, significa o quê? Que há um movimento político ali. Qual é a intenção? Pressionar o governo ucraniano a fazer alguma coisa, a continuar no conflito, chantageando, assim, ó, vou publicando a conta-gotas. Vocês querem continuar? Querem sair da brincadeira? Eu vou contar o que vocês fizeram no escurinho lá, quando ninguém estava olhando, no escurinho da mídia corporativa. Muito embora vários canais alternativos tenham demonstrado isso o tempo inteiro. Ou será que os caras já estão abrindo uma porta para desembarcar da Ucrânia? Porque esse estudo da Anistia Internacional, ele é bem contundente, tá? Ele traz coisas ali que muita gente vai ficar chocada, meu Deus, eu apoiei a Ucrânia, até doei dinheiro para o Zelensky, fiquei com pena do Zelensky, fiz um pix para o Zelensky. Sim, teve gente que fez. Sexto e último ponto. Os crimes do batalhão de Azov são o segredo final para descartar o Zelensky? É uma pergunta. Os crimes do batalhão de Azov são o segredo final para descartar o Zelensky? Porque quando vieram os crimes do batalhão de Azov, cara, as pessoas vão ficar de cabelo em pé com as coisas que aconteceram lá. Coisas que a gente discutiu aqui, tá? Todo tipo de atrocidade antes e durante o conflito. E muito provavelmente, se não forem extirpados completamente da sua atuação paramilitar, vão continuar depois. Um dos motivos principais para a Rússia promover as operações na Ucrânia é para defender o povo russo de origem russa que vive na Ucrânia, cidadão ucraniano, do batalhão de Azov, que é um grupo neonazi. Fala sobre pureza racial ucraniana e assim por diante. Será que esses crimes... Eu tenho a impressão de que esses crimes são assim, ó, quando for para desembarcar, vão apresentar esses crimes aí.
E é por aí também que segura o Zelensky. Olha só as atrocidades que foram cometidas durante o conflito. Então, não sai daí. Se tu desembarcar, tu tá ferrado. Vamos ver como é que a coisa vai se processar. Crimes de guerra aos montes, tá? Então, assim, ó, ainda que demore, pode ser que um dia eu não esteja mais nesse mundo, sei lá, mas guardem na cabeça de vocês. Quando vier a público assim que eu digo é quando a mídia corporativa trouxer isso para a grande massa, até porque o trabalho alternativo tem um alcance restrito. Quando começarem a levantar essas podreiras que foram feitas lá pelo batalhão de Azov, muita gente, olha, vai ficar com muita vergonha das coisas que disse durante esse conflito. Se lembrar, né, porque as pessoas são muito cínicas também, né, não, mas eu nunca defendi, nunca apoiei, nunca chorei por causa da criança ucraniana que poderia ter morrido. Lembram daquilo que eu comentei para vocês? A reportagem, acho que foi da CNN, se não me engano. Olha lá, desabou um quarto, né? Desabou um quarto e tem uma cama de uma criança debaixo dos escombros. A criança não está lá, mas poderia estar. Ou seja, a Rússia era acusada até pela criança que não matava, né? Então é uma criança quântica. Ela poderia ter matado. A criança meio viva e meio morta debaixo dos escombros. Olha lá, mas o ursinho morreu. O ursinho de pelúcia está lá embaixo. Então teve todo tipo, a criança cantando Frozen no subterrâneo lá para comover as pessoas. Então foi uma novelização. Na mesma proporção que as pessoas se comoveram com a situação da Ucrânia, elas vão ficar profundamente irritadas, se lembrarem, né, contando que o cinismo e o ego não blindem as pessoas de um comportamento contra elas próprias, de saberem que choraram e se emocionaram por uma grande... Mas é muito provável que, como boa parte das verdades desse mundo, muitas pessoas não vão saber ou não vão querer saber, né? Porque não interessa mais o conflito, tem um conflito mais legal para eu assistir no outro canal aqui. Dito isso, vou parando por aqui. Gostou da análise, gostou do canal, quer saber como apoiar esse canal independente? Todas as formas de apoio estão na descrição aqui embaixo. Agradeço a todos que apoiam, que mantêm esse trabalho diário funcionando. Se não fossem vocês, não haveria esse trabalho aqui todos os dias funcionando. Preciso agradecer sempre a vocês pelo apoio financeiro que dão. Pode apoiar pelo Apoia-se, por boleto ou por cartão. Então o Apoia-se permite apoio por boleto ou por cartão, é uma plataforma de apoio virtual. E o link está na descrição aqui embaixo, é www.apoia.se/verdade concreta. Ou pode apoiar pelo Pix, a chave Pix está na descrição aqui embaixo, é pixverdadeconcreta@gmail.com, pixverdadeconcreta@gmail.com, e ajudem sempre no valor que vocês quiserem, não estabeleço nenhum valor, ajuda quem pode, ajuda quem quer, e o conteúdo fica aberto para todo mundo. Dito isso, vou parando por aqui e tchau para vocês.